Boa noite, estamos ao vivo aqui no Zoom, muito melhor, a qualidade do vídeo aqui do Zoom, perto da qualidade do Zoom do vídeo do YouTube, e por isso que eu volto para cá, cruzando minhas pernas, momento descontraído, hora da gente poder falar e estar junto aí com um tema que vai te acrescentar no teu dia a dia. Hoje, saindo há pouco do jejum de Yom Kippur, primeira vez sem perguntas de life coach à noite, não podia trabalhar, então fiquei como um monge xiita, pensando na vida. Isso me deu muita energia para eu poder hoje estar aqui e compartilhar várias coisas novas e várias coisas, quem sabe, que com outro prisma, como eu gosto de falar. Então, paz, amor e Deus. Fernanda, começa a falar aí o que você tem para poder hoje compartilhar com a galera. Média 30 minutos aí que a gente hoje 20 minutos. Programado. Vamos lá, filho. Não, então, a gente estava buscando aqui um assunto para falar e tem um livro do Paulo Vieira, que é praticamente o primeiro, né? Não sei te dizer exatamente se é o primeiro, mas ele é o poder da autorresponsabilidade. Então, todos os outros livros dele, ele fala um pouquinho do como é importante a gente ser autorresponsável na nossa vida. E é um livro pequenininho, bem fininho, e eu tinha ranço do livro, né? Porque, dá pra ler em algumas horas. E eu tinha ranço, eu comecei a ler, aí parei, comecei a ler, parei, porque é um livro que diz que você tá onde você tá e que você tá onde você tá por responsabilidade sua. Que você é responsável por tudo que acontece na sua vida, por onde você tá, por onde você chegou. E isso me irritava, eu tô falando, não é possível que eu seja responsável. Enfim, eu ainda tinha algumas... Na verdade, eu acho que ainda tenho algumas crenças limitantes em relação a isso, que me fazem achar que não se generaliza. Primeira tá? busca metafísica, e aí vamos dar uma aprofundada. Se cai uma árvore no meio de uma floresta, ela faz ou não faz barulho? Faz. Sei lá, não sei, não tô lá. O que eu quero dizer com isso? O observador muda a realidade. E aí, por mais que você não acredite, a metafísica vai fazer vários experimentos, e quem quiser pode pesquisar. E eu sou fascinado por isso, e hoje quero compartilhar isso com vocês, que se tem uma parede, se tem alguma coisa jogando bolas, e se tiver alguém observando, todas as bolas baixam na parede e caem. Se não tiver ninguém observando, vai ter uma bola do outro lado. Não quero que eu te explique isso. O que eu estou querendo dizer? O observador interfere o meio. Nós, na Cabala, falamos muito sobre mente sobre matéria. E aí, o que é a mente sobre matéria? É alma sobre ego. É contramão sobre o teu estado de espírito de desejo de receber para si mesmo. Todos nós gostamos de receber para si mesmo. E o que eu estou querendo dizer aqui com isso? Que o fato da gente não querer ser responsável é um dos fatores da gente não querer se responsabilizar. Eu já falei sobre isso. Quer ver só? Vou te dar um exemplo. Fala uma situação aí básica. Melhor. Fiz uma prova e tirei uma nota ruim. A culpa não foi minha, a matéria estava difícil. Você precisa estudar mais? Sim. Quando você fala que a matéria estava difícil, você está querendo responsabilizar. Tem que estudar mais. A maioria da turma tirou uma nota ruim. Pra você tá só fulano tirou uma nota boa. Você entende que você tira a sua responsabilidade e você fala assim, fui ruim, sou fraco, preciso estudar mais. Qual material que eu tenho que aprender? Se você fosse basear pelos outros, no mundo, não importa o que você faça, eu garanto que tem muita gente melhor do que você e muita gente pior do que você. E o que vai diferenciar é quem está fazendo. Porque quem está fazendo, como a palavra do pastor falou isso lá, quem está fazendo, na metade do caminho, descobre alguma coisa e começa a ser muito mais rápido. Mas tem que fazer. Quem quer fazer? Ninguém. O fator da autorresponsabilidade é isso. É muito fácil falar para você. Pegue o leme da tua vida. Mas, pô, olha só. Quantas vezes você não quer nem dirigir o teu carro? Prefere que alguém dirija o teu carro para você? Ficar na carona não é bom? Motorista. Ter um motorista? Ouvi muitas pessoas milionárias que falavam para mim, Marco, meu sonho hoje em dia era ter um motorista. Eu olhava na cara dele e falava assim, meu Deus,
que esse cara está querendo me dizer um nível mais profundo? Eu não vou citar o nome das pessoas, porque graças a Deus eu tive a oportunidade de andar do lado dela. Mas eu tinha plena convicção que o cara estava querendo dizer que queria que alguém dirigisse as coisas dele. Que ele já estava de saco cheio. Continua. Falei que eu já estava inspirado? Tá. Quando ele está inspirado, ele voa aqui. Então, aí eu falei que realmente eu fiquei diminuindo as vezes que... Não engaje. Comecei a ler o livro e parava, porque eu ficava com ranço do livro, ficava com raiva. E aí, depois que eu li, é muito bom, porque quando a gente entra num assunto como esse, por exemplo, como todos os outros assuntos, aquele assunto fica fresco na nossa memória, foi o que a gente já falou aqui em outras lives. Então fica muito mais fácil a gente lembrar daquele assunto quando a gente está em determinada situação. Então, por exemplo, se eu estou estudando sobre X coisa, estou numa situação referente àquele X, eu vou estar mais com a informação mais fresca na minha mente, então eu vou conseguir fazer as conexões necessárias. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente está estudando autorresponsabilidade, a gente começa a perceber algumas atitudes nossas que a gente fala, cara, putz, a culpa foi minha. E um exemplo que eu dei, eu acho que eu já até falei em outra live, mas eu vou repetir aqui porque a gente está falando de autorresponsabilidade, é que eu tenho bicicleta normal, bicicleta elétrica, enfim, deixei a bicicleta normal com a minha mãe, bicicleta elétrica eu não gosto de deixar na rua. E aí, como ele tinha a bicicleta do Itaú, eu comecei a pedir para ele para pegar esporadicamente quando eu não podia usar a minha bicicleta, quando eu queria ir em algum lugar e depois não voltar, ou quando eu queria ir em algum lugar que eu não poderia deixar a minha bicicleta, que eu não gosto, que eu já perdi uma, então eu não gosto de deixar na rua, quando não tem lugar fechado para deixar. E aí é tão engraçado, né, a gente vê quando a gente deixa uma responsabilidade nossa para uma outra pessoa, assim, não custa ele tirar a bicicleta para mim esporadicamente. Era engraçado que assim, ele tá sempre disponível aquela hora, mas no dia da bicicleta ele tava fazendo outra coisa. E aí me atrasava, e aí eu ficava correndo, desesperada, e ficava apressando ele. E aí isso gerava uma situação ruim, porque eu era responsável por aquilo, eu não podia botar minha responsabilidade em uma outra pessoa, entendeu? Então, assim, quando eu tava com isso fresco, ele até falou assim, pô, não pensa que ele não tava conseguindo tirar, ele falou, cara, não pensa que é má vontade, não. Entendeu? Aí, na hora, na minha cabeça, o que talvez, por muitas vezes, a gente achasse que poderia ser má vontade da pessoa, então, pô, tipo, não é interesse da pessoa, entendeu? Eu, na hora, falei pra ele, não, a responsabilidade é minha. Eu tô botando a responsabilidade de algo que é meu, de um horário que é meu, em cima de você. Eu coloquei uma perspectiva de que ele conseguiria retirar. Ele estava em São Paulo, não estava conseguindo retirar. Então, assim, eu estava jogando essa responsabilidade para outra pessoa. Então, quando eu tenho, talvez, essa necessidade, então eu tenho que sair muito antes, porque eu estou dependendo de uma outra pessoa, entendeu? E aí começa eu me atrasar, eu não sei o quê, eu sair correndo, eu ficar nervosa, porque, enfim. E a responsabilidade é toda minha. Então, assim, isso foi uma das situações bem, bem básicas. Agora eu tô com a bicicleta, tá bom, não preciso mais. E é muito bom. Então, assim, é muito bom. Hoje, por exemplo, eu precisei da bicicleta para várias coisas. E ele estava no momento dele de jejum e oração e etc e tal. Então, assim, ele estava no momento dele. Então, seria muito chato ter que interferir ele toda hora por uma responsabilidade minha. Entendeu? Então, assim, são pequenas coisas, é uma atitude muito pequena. Um exemplo muito pequeno que eu dei aqui. Mas que quando a gente vai vendo a autorresponsabilidade, a gente vai começando a rever as questões, entendeu? Internas nossas. E aí, estudando isso, né, tem as 6 leis da autorresponsabilidade. Que aí são coisas também que às vezes a gente fica se questionando e irrita mesmo, sabe? Acho que a autorresponsabilidade é uma coisa que irrita, porque às vezes a gente está numa situação e a gente está muito irritado com aquela situação, a gente quer achar a culpa, como por exemplo, eu fui mal na prova, todo mundo foi mal na prova, o problema não sou eu, o problema é o professor, o problema é a matéria, entendeu? E você bota a responsabilidade de outras pessoas. Aí é o que eu falo, a hora que irrita. Porque daí, na minha cabeça, já começa assim, pô, se todo mundo foi mal, por que o professor não é ruim mesmo? Entendeu? Então, essa é a hora que me dá ranço da autorresponsabilidade. Então, essas horas são as que eu tenho embate com a autorresponsabilidade. Então, se você se identificou aqui comigo, nesse exemplo que o Marco deu, tá? Sabe que eu também fico um pouquinho irritada com isso. Posso falar um pouco sobre isso? Durante a minha vida toda, eu sempre me coloquei muito como vítima, tá? E, de fato, eu tinha todos os argumentos para poder dizer que eu realmente era vítima.
E ser vítima não me levou a lugar nenhum, a não fosse o lugar que eu justificava todas as minhas atitudes erradas. Por quê? Eu tinha os motivos corretos para poder justificar. Então, a minha falta de consciência era justificada pela minha vitimização. E aí, ou quão complexo que isso pode se tornar. Em dado momento da minha vida, eu via o personagem que eu tinha criado, porque todos nós temos máscaras sociais, e eu, quando eu estou falando com você, eu não estou usando minha máscara social, não. Estou sendo eu, de verdade. Mas eu uso máscaras sociais no ambiente que eu vivo. É normal, é comum, todo mundo vai usar. Cada lugar que a gente vai, a gente, uma hora, tem que botar uma máscara e tem que vestir essa máscara. E não é nada de ser duas caras. E eu vivi um personagem na qual não era eu. E eu sabia que eu tinha que mudar e não sabia como mudar. Mas a minha vitimização me fazia tomar a responsabilidade de querer ser eu, de querer desmanchar o personagem. Que quem ia dar atenção para a minha realidade? Se eu fui o responsável por tudo. Se eu fui responsável de criar o personagem. É muito desafiador. Mas o dia que eu falei assim, eu vou decidir, eu vou tirar as melhores notas, entreguei TCC e conheci o mundo do coach, falei, eu vou ser coach. Não importa se você olha para mim, alguém vai ter psicologia, vai ter outras pessoas que vão falar, o coach é balela, todo mundo é coach. Dane-se os outros. É lifestyle. Eu vivo o que eu falo. É estilo de vida. Estudar 2, 3 horas. É estilo de vida. Fazer melhor todos os dias. Me desafiar. 16 km de bike a gente fez esses dias. Eu fiz sorrindo. Cheguei em casa feliz, alegre. Não se trata do outro. Se trata, se o outro quiser aprender, você passar o que é. Porque quando eu quero falar de autorresponsabilidade, eu quero falar que é você com você mesmo. Não, então eu acho que encaixa em muitas situações. Mas, por exemplo, essa da prova, por exemplo, é uma que vem no embate na minha cabeça. E aí eu vou ser bem transparente aqui, porque eu li o livro, eu sei que a gente é autorresponsável, mas eu tenho embate com algumas questões. Porque assim, se o professor é ruim, realmente, olha só. Tudo bem, pera, eu posso tirar uma nota boa, a turma inteira pode tirar uma nota ruim, deixa eu só formular minha pergunta. A turma inteira pode tirar nota ruim e só eu tirar nota boa. A professor pode ser ruim, mesmo assim eu estudar, buscar outras formas de estudo, não só depender daquele professor, né? Eu posso pegar matéria de outras formas, mas assim, dentro de um contexto, se a gente pensar que toda a turma foi ruim, que o professor realmente não é bom, a responsabilidade da nota é minha? É porque eu que fiz a prova, eu que estava com um professor ruim, talvez porque eu não reclamei do professor, talvez porque eu escolhi a faculdade. Falta de responsabilidade. Então a responsabilidade é minha, porque eu escolhi a faculdade, porque eu escolhi o professor. Você não reclamou antes. Porque eu não reclamei antes. Eu não estava entendendo. Vou te dar um exemplo. Eu fui reprovado em estatística. Meu professor de estatística, ele era fodarástico daquele bagulho do censo. Como é que é o nome disso? É censo mesmo. Do censo mesmo. Ele era um dos diretores do censo e ele dava aula na nossa sala. No meio da aula, todo mundo ficava muito assustado, porque um olhava para a cara do outro, porque ele falava termos extremamente técnicos. O cara era diretor, ele está acostumado a lidar com estatísticos. Então a aula dele era muito profunda, muito técnica. Quem reclamou ao longo do processo? Ninguém. Todo mundo ali fazendo cara de paisagem, o cara pegou e fez a prova. Todo mundo tirou nota ruim. 2 pessoas tiraram nota boa. Meu irmão, segundo a V2, a gente continuou a estudar. Quem reclamou do cara? Quem falou que o cara só falava termo técnico? Quem? Meu irmão, todo mundo olhava para a cara do outro e travava. E o cara explicava a quantidade que é sensacional. O cara era espetacular, porque ele era diretor do censo. E no final, 5 pessoas passaram. As outras 3 estudaram por fora, como você disse. Entendi. Mas olha só, o erro foi quem? Então, foi meu! Eu não reclamei. Então, eu não reclamei! Só pra gente entender, é o contexto geral. Eu falei pro cara, meu amigo, olha só, eu tô aqui, caralho, eu sou um burro. Porque se todo mundo tá olhando aqui, eu não tô entendendo nada. Seus termos técnicos não fazem sentido na minha cabeça. Eu hoje tenho a humildade. E aí é por onde que eu te falo que isso foi um ego. Era um ego meu. Eu não vou falar aqui na frente de todo mundo que eu não sei. Eu, gerente de RH, vou falar com os outros que eu não estou entendendo nada do que esse cara está falando. E na época eu era.
Não, tá, faz sentido isso. Foi uma falta de responsabilidade minha. Porque eu não busquei, porque eu escolhi. Tinha outros métodos, então, mas 3 pessoas estudaram por fora. Por isso que a responsabilidade me irrita. Aí a gente entra nas 6 leis da autorresponsabilidade, né? Então, essas 6 leis, como hoje a gente vai ficar muito grande, eu recomendo que você escreva no papel, coloque no máximo de lugar que você possa ver e, se possível, repita ela para você mesmo em tão alto durante 30 dias. A Fernanda não fez, ela vai fazer isso, com um desafio que eu vou lançar para ela agora também, que eu já fiz, vou mostrar para ela. E tem outros lugares também que eu comprovo isso. É inacreditável e eu posso te falar que essas leis me fizeram de verdade, não só ter um senso de autorresponsabilidade, como tratar a minha vida de uma forma muito melhor. E aí você vai entender o porquê. Porque ela sabe que diversos pontos desse eu posso aqui especificar como é que eu uso na minha prática. Vamos embora. Fala o primeiro. Então, vamos lá. Se é para criticar os outros, cale-se. Antes dele falar. Virginiana. Crítica ao extremo. Então, assim, eu li, né, no livro essa parte do que se criticar é melhor calar. Li lá, porque daí no livro tem um pouquinho mais de explicação, uma explicação um pouco maior. E aí eu fiquei pensando, difícil para mim, difícil para uma virginiana não criticar isso, horrível. Mas eu acho que para a gente começar, se você é como eu, assim... Já começa, porque primeiro que se você diz que você é virginiana, e aí você me acompanha no estudo Cabala, você sabe que esse é o teu ponto cego, que é o que você tem que transformar. Então, por você falar isso, isso já era para você transformar sem nem saber o que é autorresponsabilidade. Faz sentido? Não, enfim. Olha a falta de autorresponsabilidade com a mentirinha para justificar. Mentirinha, não. O que eu ia falar, deixa eu terminar de falar, porque o que eu ia falar era justamente que sim, eu busco. Assim, eu acho que desde sempre, você ser uma pessoa muito crítica, não só com você, mas também com os outros, não é bom, não é positivo sempre, né? Assim, aqui diz para não criticar nunca, mas eu digo que criticar na minha cabeça antes não era uma coisa positiva sempre. Então é muito ruim ser uma pessoa extremamente crítica. É ruim para mim mesma, porque eu sou crítica comigo mesma. Então eu sou perfeccionista. Fui aprendendo que o feito é melhor do que o perfeito, é melhor fazer do que não fazer. Então eu passei a ser um pouco menos crítica, né? Até mesmo, tipo, um vídeo que eu fiz quando eu viajei dançando, que eu fiz muito rápido, sem roupa adequada, sem câmera, enfim, fiz para registrar aquele momento, muito baseado nisso, tipo, do que, cara, eu fiz, e foi um dos vídeos de maiores visualizações que eu tenho, assim, foi um vídeo de muita visualização, porque incrivelmente meu vídeo que não foi super planejado, e blá blá blá, e eu olhei e falei, cara, eu não gostei, mas eu falei, não vou perder essa oportunidade, porque o momento em si foi importante. Então, assim, esse meu lado virginiana crítica é ruim pra mim. E é ruim pros outros. É ruim pras pessoas que estão à minha volta. Porque, cara, mas também tem um lado positivo, porque eu sou super crítica no nosso trabalho, na nossa empresa, no Mentiune. Então, eu sou críticas construtivas. Aí, ali no livro, diz que não existem críticas construtivas. Eu uso falar isso, não existe. E aí, eu falo, então é o quê? É crítica de crítica. Mas se não é para fazer crítica... Nós temos o dom da palavra e com a palavra nós criamos e destruímos. A crítica ela tem o dom de destruir sérias coisas. Se você critica alguém que não tem uma evolução, não estou dizendo que sou mais evoluído que ninguém, não, mas que não tem uma abertura mental para poder entender que aquilo dali ele pode pegar e transformar de uma forma diferente, você vai estar jogando a pessoa para o buraco ou talvez com a depressão. E aí eu vou te falar que dependendo do momento, a pessoa que seja até responsável, que tenha consciência disso, uma palavra de crítica, talvez construtiva, vai te jogar no buraco. Porque uma crítica só pode ser construtiva se ela vier com uma fórmula de você fazer melhor. Aí é uma crítica construtiva. Então no caso não seria uma crítica, que é o que fala no livro, né? Exatamente. Não é uma crítica, é uma ideia, uma solução. Uma ideia, uma solução, é uma transformação de algum ponto cego que a pessoa não viu. Então não existe crítica construtiva. Crítica é crítica. Crítica é palavra que vai te jogar para baixo. Não importando. Se você quer dar uma crítica a uma pessoa, pensa na solução, pensa no qual o ponto positivo e como que ela poderia fazer diferente com uma ideia. E aí sim, olha, eu acho, por quê? Porque eu tenho um ponto de vista, Fernando tem um ponto de vista, e quem está assistindo tem outro ponto de vista. E provavelmente, qualquer outra pessoa vai ter outro ponto de vista. Como eu costumo falar, a verdade existe 3 verdades. A de quem conta, de quem ouve e a verdade. Por que eu estou falando isso? Se você dá uma ideia, uma solução positiva sobre a situação,
Aí sim, ok. Isso pode ter sido uma crítica construtiva, porque você disse o teu ponto de vista, você disse qual é a solução, e é isso que ela faz no nosso negócio. É isso que ela faz no nosso core business. Ela olha e fala assim, não, tá legal, eu não entendo, eu preciso disso aqui, por que você não bota isso? E ela fala pra mim assim, inacreditável como eu corrijo e você aceita de olho fechado. Gente, eu não sou Deus, muito pelo contrário. Sou aqui, ó, filho dele altíssimo que tem inspiração para poder fazer, mas se ela viu e corrigiu, é isso. Entende? Mas assim, o criticar também é só os outros nesse caso ou ser uma pessoa crítica? Porque, por exemplo, às vezes eu critico os outros, Até você mesmo. mas não para os outros. Até, mas isso é um eu critico aqui, fica eu e ele aqui, aí eu começo. Olha só. Gente, por que, meu Deus? O que é isso? Não aguento. O que é isso? Você foca expõe. Você foca expõe. Você está focando na Mas, crítica. gente, eu não sei por que você está expandindo. Eu acho que esse é o mais difícil para mim. Mas eu posso dizer que eu já melhorei. Eu acho. Bem. Eu acho que eu melhorei um pouco, assim. Ela não tem poder, ela já porque, melhorou. assim... Ela já melhorou. Amém. Ela já melhorou. Vai pra próxima. Acaba com essa. Já vai pra próxima. Que realmente, essa foi desafiadora. Devia ter começado a falar 2, porque um é pior para mim. Se é para reclamar, dê sugestão. Cara, pelo amor de Deus, é horrível alguém só reclamando. Reclamar é contagioso, né? Tipo assim, você reclama, o seu espírito reclamão, seu espírito de reclamar contagia a pessoa, mas não para a pessoa reclamar também não, necessariamente. Mas isso faz mal para a pessoa, entendeu? Você puxa a pessoa para baixo, a pessoa fica triste, fica mal. Me lembrei se da você mulher reclamar... Esses dias, eu falei quer contar? Conta você. Como é que foi? Não, no caso, a pessoa estava falando só de desgraça, né? Imagina a pessoa reclamar de desgraça da por cima. Estou eu aqui tranquilamente lendo meu livro pelo metrô. A pessoa do meu lado, desconhecida, uma mulher do gênero feminino, uma benção, uma coisa linda, me catucando, e falando eu tava em pé nessa hora. Olha só, como é que pode isso? Aí ele tava sentado também. Mataram não sei o quê, olha que não sei o quê, querendo uma validação e reclamando da vida, do que não pode ser mudado. Eu olhei pra ela e falei assim... Imagina, a vida já tá tão ruim, né? Ainda vai reclamar, ainda... Juro! Aquilo que nem... Me caiu várias fichas nesse momento, que eu olhei pra ela e falei assim... Olha, me desculpa. Talvez você poderia estar desopilando a cabeça de outra forma. Pensei numa polêmica aqui brava, hein? Eu tô lendo. Aí eu saí de lá e falei pra Fernando... Eu entendo por que a minha vida é muito positiva. Porque eu mantenho a minha tranquilidade, sou muito mais sensitivo de lado emocional. Gente, eu não boto esse lixo tóxico pra mim. Eu não assisto televisão há 3 anos. Eu não gosto de ficar recebendo qualquer tipo de notícia. Pô, muitas das pessoas, quando vêm falar de desgraça pra mim, tá bom, tchau. Ah, Marco, você é escroto. Não, eu tenho filtro. Eu sei o que eu posso ouvir e o que eu posso ouvir. Eu sei que eu posso ajudar e que eu não posso ajudar. Quem quer ser ajudado e quem só quer validação do que não vai ser na cabeça dela. E a pessoa reclamar, às vezes, sei lá, falar qualquer coisa trazer uma solução. Logo o que eu ia falar. Eu ia fazer uma polêmica, mas é política. Faz a polêmica. Eu acho que eu prefiro não fazer. Faz a polêmica. Mas eu vou fazer sem citar nomes. Faz a polêmica. Né? As pessoas estão mais preocupadas em reclamar da política e reclamar do que trazer a própria sugestão. E dizer o que pode fazer. Gente, assim, vamos lá. Reclamar e dizer, cara, que merda que você fez. Política. Não vai. Pera, que eu não quero nem que ele nesse assunto. Assim, não vai resolver o problema. Dizer que todo mundo é bosta porque fez a merda, não vai resolver, entendeu? Então, assim, quem se levanta para poder ir lá fazer diferente? E nem fazer diferente, mas fazer diferente no seu dia a dia. Quem bota a cara para poder agir de forma diferente? Porque assim, eu também tô achando ruim, eu também tô reclamando. Por exemplo, uma coisa que vem em voga agora que eu posso falar, o horário de verão. Gente, eu amo o horário de verão, me irrita profundamente, mas o que vai adiantar eu ficar reclamando? Você sabe que o horário de verão economiza muito dinheiro? Você sabe que eu ia entrar no ONS. Jogos do Brasil, jogos do Flamengo. Não, sim, mas ele tirou. Ele tirou. Então, assim, cara, é uma merda pra tudo. Pra economia, que dizem que não, porque depois dizem, fazem que não. Tem, mas economia, eu adoro horário de verão, super prazeroso, quem não gosta de sair. Gente, mas ficar postando, tá? Me desculpa esse comentário, porque assim, eu sou muito quieta nas minhas redes sociais, eu não gosto de entrar em conflito, porque senão vai ficando dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo, não é. Só que, cara, a gente tá aprendendo aqui, claro, que reclamar não é trazer solução. Então, assim, não adianta reclamar. Eu acho o seguinte... Eu vou ficar postando,
Agora ia ser horário de verão, seus postas. Eu não sei. Isso aqui, cara. Eu não sei se o Paulo Vieira falar disso, você vai me confirmar se é ele ou se não é ele. Mas eu li alguns livros e eu tomo essa ideia para mim, mas não é minha. Eu vou falar que foi adquirida. Que a grande questão é o seguinte: os nossos políticos são representações das nossas próprias consciências, porque nós votamos nos políticos na quais nós nos identificamos, seja pelo local que a gente mora, seja pelo prêmio que a gente ganhou, seja por algum benefício que a gente foi, ou pela fala que ele falou na televisão, a gente achou engraçado e gostou. E eu estou falando agora do Tiririca. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou ficar lá, vou ficar 1 ano só e tá lá 5 anos lá, e você vota nele porque você se identifica com ele. E quem diz que a gente é bom ou é ruim? Quem valida ou quem não valida ele? A grande real é que você bota uma pessoa que representa a tua própria consciência lá e depois você ignora. Por quê? Porque não, na real... Mas eles estão falando das pessoas que não votam. Isso. Se isentam, porque tipo, eu não votei. Pior ainda, como que alguém, por exemplo, eu não votei ano passado para presidente, eu não posso falar nada. Eu não votei ano passado, eu não estava no Brasil. E aí o que eu vou fazer? Eu não reclamo, não posso reclamar. Não tenho direito de reclamar porque eu não votei. Só quem pode reclamar é quem votou, quem teve o ato de ir lá e fazer uma escolha. E quem votou e fez errado, ele pode reclamar do seguinte: eu errei, mas aprendi para a próxima vez votar certo. E quem votou errado, achando que estava fazendo certo, tá complicado. Ou quem votou do outro lado e achou que, tá vendo, só eu não falei. Irmão, tu só falou. Ninguém garante que o outro ia tomar essa atitude, não. A política, que tem um bando de ladrão, só tem um ponto a roubar. Uma coisa. Um experimento, mas uma coisa que veio de algum livro, não foi eu que fui criando. A pessoa estava comendo num salão do shopping, e aí ele viu que a mulher levantou e saiu. Uma funcionária pegou a caneta Montblanc de ouro, vocês imaginam quanto que não era, e aí essa pessoa viu, não fui eu, não era eu, mas eu fiquei sabendo dessa história, que preciso contar isso agora, viu e olhou e ela falou para os outros funcionários: aqui, ó, deixei a ricaça levantar e ó, tô com a caneta Montblanc, é minha, achado não é roubado, me dei bem. Só que ela viu o moleque sair, levantou e saiu. E aí, eu não sei de onde que foi, eu não sei se a gente estava junto. E aí, o que acontece? O cara que observou, ele passou da didática falando da seguinte forma: essa pessoa rouba uma caneta de quem ela sabe com a consciência. Imagina se ela fosse um vereador, imagina se fosse um deputado, um presidente. Cada um rouba aonde que a mão vai, porque é a falta de caráter. Não, mas assim, mas não era isso que eu estava falando, não. Eu estava falando mesmo do ato da pessoa reclamar. Tipo assim, agora ele já está lá. Já está lá no poder. É horrível, mas o que eu posso fazer para ser melhor? O que eu posso fazer para mudar? Reclamar, tipo, pelo contrário, angustiante para mim, por exemplo. Eu já sei que o horário de verão não entrou, mas às vezes eu nem lembro, por exemplo. A gente teve um Master Coach acompanhando a gente na live ali. Não é acreditável, Johnny. Então, assim... Isso é muito especial para mim. Então, assim, tipo, pô, aí de repente eu não tô lembrando, sabe? Tipo assim, já não vai acontecer, eu vou ficar com esse negócio na minha cabeça perguntando pra quê, já não vai acontecer. Aí tá todo mundo lembrando que, segunda-feira, sei lá, que postaram também, que eu não tô prestando atenção, mas, postaram segunda-feira seria o início. Graças aos idiotas, agradeçam, não vai ter. Sabe, tipo, cara, o que isso traz de solução? Só xingar outra pessoa. Só desfazer de uma outra pessoa. Ódio gratuito, né? Entendeu? Então, assim, o que eu tô falando é reclamar, eu dei esse exemplo, que é reclamar de algo que não vai mudar. Entendeu? Vamos fazer, sei lá, vamos fazer uma... Se fosse, vamos fazer uma manifestação pedindo o horário de verão, ok. Tudo bem, vamos fazer? Vamos fazer. Isso é uma solução. Uma solução no caso de você tentar pedir para que isso volte. Mas reclamar dizendo que não vai... Não, para quê? Pode ser que funcione, sei lá, eu não sei. Mas assim, estou falando, se você ainda quiser fazer uma manifestação em prol dos seus direitos, você está tentando, buscando pelo menos uma solução para o seu problema. Significa que ela será solucionada. Você está buscando uma solução. Agora, quando você só bota na rede social e só reclama, você está buscando nada. Você está buscando atacar quem votou na outra pessoa, atacar uma coisa, tipo, e ficar lembrando para as pessoas também que aquilo, ato desagradável vai acontecer. Isso é positivo? Não é. Então, assim, o que eu quis falar foi disso, independente de quem está no poder. O que a pessoa que está no poder, seja qual poder ela tenha, seja a presidência, seja qualquer coisa, não vai adiantar ficar falando que fez, que aconteceu. O que eu posso fazer para mudar? É a solução. Eu acho que a gente vive reclamando sem buscar solução. 3. Se é para buscar culpados, busque solução. Acho que já está dito, né? Isso aí. A gente está buscando o culpado. Quer buscar culpado, busca solução. Assim, a culpa é de quem? A culpa é de quem? A culpa é minha que votei errado, a culpa é minha que...
que talvez não tenha Culpa é da feito mulher que alguma roubou coisa a caneta do diferente. outro, vai falar mal político. É isso. Entendeu? Enfim. Buscar culpado. Aí a gente pode usar uma outra que também vai entrar nesse contexto também. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vendedor. Vencedor. Tá escrito vendedor. Se for para se fazer de vítima, se faça de vencedor. Aqui tá escrito vendedor. Mas é isso. Como falei, eu me vitimizei durante muito tempo. Depois chegou um dado momento que eu vi que eu era um vencedor. Porque se eu tinha passado por tudo que eu tinha passado, por diversas coisas negativas, é onde eu me colocava como vítima. Eu sou um vencedor, eu passei por tudo isso. Eu passei por uma pobreza, passei por dificuldade, passei por várias tentativas, passei fome, não me envergonho, passei por um mundo muito underground, passei por uso de drogas indefinitivamente durante finais de semanas, infindáveis, tive experiências horrorosas, mas eu fui um vencedor, eu passei por isso. Isso foi o meu passado, isso não tem nada a ver com o meu presente, muito pelo contrário. Se eu não tivesse passado por isso tudo, talvez eu não fosse esse cara que você vê hoje que assiste falando isso tudo. Por quê? Porque a psicologia vai ficar puta que eu vou falar de psicologia positiva, mas eu sou obrigado a falar. Não foi um psicólogo que me ensinou isso, foi um livro. Foi o poder do pensamento positivo, e eu vi que o quanto que desafiador era a guerra que era interna, eu pensar positivo sobre a minha realidade. Ah, o idoso está morrendo na minha sala com um balão de oxigênio. Ok, ele vai morrer, porque todo mundo vai morrer um dia. Se ele está aqui, que bom que a gente não pode cuidar. Então eu cuidava das pessoas que estavam no meu entorno o máximo que eu podia, aproveitava a minha vida o máximo que eu podia, e tinha uma guerra interna para pensar do lado positivo. E eu pensava e acontecia. Eu pensava e acontecia. Está aqui, gente. Eu nunca pensei nem na vida. Pô, acabar uma faculdade. Eu estou acabando o MBA. É porque força, persistência. Não sou mais inteligente do que ninguém. Batalho muito. Agora, me dou. Busco responsabilidade para mim, para estudar, para poder fazer, escrever, falar. Está aberto à opinião de diversas pessoas que estão ao meu lado. Só que tem gente que tem opinião que eu não vou concordar. Porque eu sei que a pessoa não tem a mesma visão do que eu. Você precisa ter pessoas também que tenham a mesma visão. Que venham o que você vê, que queiram crescer. Se fazer de vítima, você não tem o crescimento. Vítima. Você só vai se vitimizar e não vai buscar mudança, não vai buscar solução. Tem que fazer. Então você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai ser um vencedor. Por isso que eu acho que aqui fala, porque aqui está escrito errado, realmente. Se é para se fazer de... É porque eu peguei uma imagem. Se faça de vencedor, ou seja, busque crescer. Pode ser vendedor aquilo, também, né? porque já viu o vendedor falar, no vendedor tudo tá bom o tempo todo, meu amigo. O vendedor tá vendendo tudo. Olha pra ele, tá ótimo, tá maravilhoso, é isso aí, o cara trabalha 20 horas por dia. E, meu irmão, cara, vamos embora. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Então, assim, eu já fui meio assim, de dizer, você tá sempre se justificando. Eu já fui mais assim, eu acho que hoje eu sou um pouco menos. Não sei se você pegou essa minha fase, você acha que eu... Sei, enfim. Se eu sou uma pessoa que se justificava, buscava muito me justificar. Ela justifica tudo o tempo todo. Tudo tentando. Pô, mas eu falei, acabei de falar que eu melhorei, aí tá falando que eu passei. E ela melhorou muito. Posso realmente falar? Melhorou muito ao longo desse processo, ao longo disso tudo. E se justificar foi uma das coisas que eu nunca fiz na minha vida. Assim, existem pessoas que falam para mim, Marco, o pessoal fala que você é viado. Tá bom. Marco, o nego fala que você é ladrão. Tá bom. O nego fala que você... Tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Porque não justifica nada, tudo tem que ter equilíbrio. Você não é o que os outros falam. Você não é o que você fala. Você é o que você faz. Então, o que eu fazia? Era o que falavam? Não. Então, por que eu não vou ficar gastando energia falando? Na verdade, é justificar seus erros faço. Aqui, né? Não é Sim. Se justificar necessariamente. Mas eu tenho maneira de justificar, mas assim, se você errou... eu cheguei atrasado. Muitas das vezes eu chegava atrasado calado. Aí ele ia falar, isso são horas? Gente, eu não vou justificar. Cheguei atrasado. Foi o horário que eu cheguei. Sabe o que aconteceu na minha vida? Sabe o que aconteceu para poder chegar lá? Isso irrita um pouco, né? Tipo, sabe? Cara, aconteceu outro dia, num lugar que eu frequento sempre. Eu acordei tarde, cheguei lá. Quando eu cheguei lá, o cara, não, bom, chegou cedo para outro dia, né? Eu olhei a cara dele, eu ri. E eu sabia que ele queria a justificativa. E aí, não, vou complementar. Aí eu entrei, sentei, foi o primeiro cara a sair. Antes da hora de acabar. Onde?
Não vou falar onde. Mas só para você poder entender, o cara que me julgou, botou o dedão na minha cara, foi o cara que saiu antes da hora, antes de todo mundo. Ou seja, eu não queria estar ali. Então, tipo, por que tu chegou essa hora? Eu tive 1 milhão de coisas para poder chegar ali. Que estava entregue ali. Porque tudo que eu faço é uma entrega. Uma entrega minha, de querer me dar o meu melhor e de eu poder receber o melhor por onde que eu passo. Não, mas justificar seus erros, significa que você errou. Aí eu vou Errei, cheguei atrasado, mas eu tive que justificar pra ele. Por que eu tive que justificar? Você não tem que justificar os seus erros, você tem que aprender com eles. Ou Tem que seja, aprender para não chegar atrasado na próxima exatamente, vez. não fazer de novo. Ouvi, Mas o Marco, ele próxima vez. permitiu uma, que eu vou dar um exemplo muito bom, muito incrível. Bem bobo, mas é bem incrível. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da geleia. Ele pega a geleia, acaba com a geleia em 2 segundos. Eu falo pra ele, cara, não acaba com a geleia. Você acha certo você pegar e botar toda a geleia? Ele, aham. E ele faz. É abuso, porque o caso dele é abuso. É tipo, eu erro, faço mesmo, eu faço. Então, eu acho que ele vem de um abuso, porque quando o cara chega e fala... Porque você não precisa justificar o erro, assim, eu cheguei atrasado, pera. Eu cheguei atrasado. Pô, vou dar uma justificativa pro meu chefe, se tiver uma justificativa. Chefe, me desculpa, realmente eu errei, estava a trânsito, mas eu deveria ter contado com o trânsito e sair mais cedo. Quando você dá uma justificativa, não é você ficar se justificando, tipo, eu me atrasei porque fulano, e aí você tira a sua autorresponsabilidade do negócio. Me atrasei porque não sei o quê, mas realmente pode acontecer de você se atrasar porque o ônibus quebrou. Mas por que você não mandou mensagem antes, então? Não, você precisava chegar lá e falar. Sim, mas... O ônibus quebrou, não, mas pra mim. Não, mas se justificar antes mesmo, já se justifica antes. Enfim, então você já dá uma resposta antes. Mas não, o abuso dele é tão grande, chega atrasado mesmo. Porque, no geral, ele chega atrasado mesmo porque é mesmo. Não é porque ele pegou um trânsito, um ônibus, não sei o quê. Porque de repente, nesse caso, que agora eu tô pensando aqui com os meus botões, era algo próximo de casa. Não tem como chegar atrasado, sabe, cara? Não? Eu achei que fosse, enfim, não toquei. Mas assim, se é algo perto de casa, você não tem desculpa. E se o despertador não tocou e você não acordou, uma desculpa péssima. E sobre a geleia? Não vai, porque ele come, ele faz, ele vai fazer. Quantas vezes na semana eu como geleia? Não importa, não interessa, né? Quando você come a geleia. Tipo assim, então vai ter que botar metade da geleia. Olha só. Tipo assim, metade da geleia. Culturalmente, eu como geleia com biscoito. Você come biscoito porque você fala, tem que pra geleia é cara, tem que passar só o cheiro. Pô, nem como, joga isso fora então, mano. Se for comer, eu quero sentir aquilo que você come biscoito com geleia, pão com geleia. Saliva degustivas, geleia foi feita. O aroma, o gosto da geleia. Botar na coisa. O céu da boca, a geleia espalhar com a geleia. O biscoito é só ali um complemento, só para ter um negócio para apoiar. Não, a geleia que complementa o biscoito, não é o biscoito que complementa a geleia. Tá tudo certo. Tipo a manteiga. A manteiga bota no pão. Não o pão que bota na manteiga. Manteiga sim, se for margarina eu nem como, porque não é pro PVC. Não come? Não. Aquilo que a gente come com ela é o quê? Fazendo propaganda. Aquilo eu faço ovo. Não, você passa no pão, não? Não, já viu passar quase no pão? Não presta atenção. Enfim, que drama agora. Catupiry que eu passo no pão. Mas você não tem catupiry. Eu não passo nada. Você já viu passar o... Você nunca passou manteiga no pão? Nunca. Margarina não, só manteiga. Não passo margarina. Margarina é tudo manteiga, você tem manteiga aqui em casa? Então eu não passo nada, é isso que eu tô falando. Gente, então a coalha acaba pela... Eu cozinho com coalha, então é uma merda. E tu pastor na terra. Não nada a ver aquilo com nada. Foi um momento realmente de drama que eu não presto atenção nele, porque eu não presto atenção, porque ele não passa manteiga no pão. Realmente não é isso. Quando eu falo que eu tenho que relacionamento uma é novinha para cuidar de mim, porque não é... Cara, isso aqui é sério, cara. Isso é sério, isso não é palhaçada não. É o cúmulo, né, cara? Tipo... Enfim, você não presta atenção em mim porque você nunca viu que eu passo. Eu passo coalha no pão? Eu passo coalha no pão? Vambora! E geleia? Isso vai ficar gravado, cara. Não, porque foi engraçado. Então, a última, porque essa é uma live aqui pra gente, né, conversar sobre coalhas e tal, porque eu tô fazendo propaganda, coalha. Manda coalha pra aqui pra casa. Mas vamos lá. Manda não, eu não como isso. Mas cozinha. Ô, macuco, manda manteiga. Eu quero manteiga. Aviação. President, aí, tá vendo? Eu fui na mais baixa, fui subindo. Vambora. As 3 que eu mais gosto.
Fica a dica, se alguém quiser me dar de presente. Porra, não me dê manteiga, dê dinheiro. Não, me dê manteiga. Vamos lá. Dê dinheiro pra Esse ela, é ela o tá último. precisando de dinheiro, eu preciso de manteiga. Tá bom, obrigada. Minha conta e Itaú, Brasil. Vambora. Se é para julgar as pessoas, julgue as suas atitudes. Gente, isso é um outro problema para mim. Posso falar sobre isso? Eu vou falar só um parêntese. Eu tenho uma você pode experiência como que eu complementar. aprendi isso na prática. Porque assim, o que eu posso falar? Julgamento, né? Ele me ensinou e depois ele vai falar melhor. Como o julgamento é uma coisa ruim pra gente. Mas assim, pra mim, o pior julgamento que eu vejo as pessoas fazerem é das pessoas das quais elas não conhecem. Então, assim, eu tenho esse problema, sim, porque é tudo junto. É a crítica misturado com a virginiana, que ela acaba criticando, ela tá julgando a pessoa de alguma forma. Então, assim, julgue suas próprias atitudes, ou seja, eu julgo o ato de eu ser crítica e de eu fazer julgamento. Então, muitas vezes, eu acabo me pegando. Eu acho assim, só para eu fazer um ponto aqui, eu acho importante a gente ler aqui, eu estou mostrando, foi o que o Marco falou, a gente aqui sem máscara, eu falando que eu sou, a gente falando que eles mantêm, enfim, a gente sendo muito a gente mesmo e eu falando muito sinceramente, que eu poderia falar, não critico. Não a graça isso. dessa live é isso. Eu não sou uma pessoa, não, eu não critico ninguém, eu não faço isso, não, pelo contrário, não julgo ninguém, eu não julgo, mentira. Mentira, eu tô falando porque é difícil pra mim. Mas o porquê que eu tô falando isso aqui? Porque eu acho importante a gente ter essas leis, a gente saber, porque a partir do momento que a gente sabe, assim, eu sou uma pessoa que critico, mas o fato de eu saber que criticar não é legal, não é uma atitude autorresponsável. Eu vou pedir pra tu ler as 6 pra você poder escrever no papel. E aí tentar fazer isso. Então, assim, eu não estou sendo uma pessoa autorresponsável, isso me faz lembrar, pelo menos, e o fato de eu lembrar que eu estou criticando, criticar não é legal, me traz uma consciência e me faz diminuir as críticas. Então, se já estiver diminuindo, já é um ponto positivo, porque eu estou avançando, eu estou crescendo, entendeu? Então, a mesma coisa do julgamento. Eu volto e me digo no julgamento, às vezes sem querer, tipo, e a gente fala um pro outro. Às vezes ele faz assim pra mim, pô, que foca expande, tipo, pô, que são coisas que a gente estudando junto, a gente vai se trazendo essa consciência, que é um toque que a gente vai dando um pro outro pra gente crescer. Porque ele vai me dando esses toques, eu vou dando os toques pra ele, e a gente vai vendo, ó, tu tá julgando. Ou, putz, ó, tô julgando, né? E que nem eu perguntei pra ele, eu acho que eu melhorei nisso, justamente porque a gente, sabendo dessas coisas, a gente passa a prestar mais atenção nesse tipo de situação que a gente comete. Posso contar a história? Entendeu? Então, assim, fala do julgamento. Essa história eu vivi. E aí é aquele que eu conto com mais energia. Eu era gerente de RH do Hospital Carlos Chagas. E aí a gente tinha a ronda diária para tomar conta dos médicos, né? De todos os setores. E eu sou muito Caxias, porque eu fui assessor de auditor. E aí eu sempre gostei de auditar as coisas muito certinhas. E aí eu pressionava o pessoal da ronda. Vem cá, fez a ronda da tarde. Eu sabia que tinha alguns horários que os hospitais, o hospital estadual, tinha alguns médicos que sumiam. E mandei esse cara ir atrás. Cheguei para assustar, falando que eu queria saber que todo mundo estava lá, que a secretaria ia bater lá. A secretaria não ia bater, eu que estava batendo mesmo para poder ver onde que estava o cara. E, inacreditavelmente, uma das médicas, muito nervosa, tremendo, falou que um dos médicos estava dormindo numa sala tal. Problema nenhum, ele estava no hospital, ele estava dormindo. E aí eu bati na porta, com meu jeitão doce. Hoje eu sou doce, antigamente eu não era, não. E aí falei para ele, mais doce, ele que ele fizesse isso para ele poder pelo menos avisar o cara do plantão, porque senão ia dar falta para ele. Porque a situação estava ficando mais rígida e aqui, a partir daquele momento, ia ter que ser feito daquela forma. E falei para ele que a fulana de tal falou que estava dormindo lá, que se não fosse ela, eu não ia saber. Aquele cara, naquele momento, desceu e na cara dela falou o seguinte... E por que você falou que foi ela? Foi um erro meu, então foi o meu erro hoje. Eu estava de cabeça quente, eu era infantil. E ele na frente dela falou para ela assim, você teve uma atitude infantil e medrosa. E aí a mulher pirou o cabeção. Mas o cara não falou que ela era infantil. E ele não falou nem foi grosso. Ele falou que ela teve uma atitude infantil. E de verdade até foi, porque ela, quando ele desceu, ela meteu aquela típica mão na cintura. Eu falei pra você não ir dormir, hein? Tá vendo? Ó, o Marco foi lá em cima atrás de você, Ou isso, seja, aquilo, outro. Preocupado com o trabalho e a vida dos outros que não tem a ver com o teu. E aí ele falou, tipo assim, ela nem sabia o que eu fui falar com ele. E nem sabia, mas eu tinha falado que foi. Agora imagina só se eu não tivesse falado que era mulher.
Ela ali já estava como? Ah, tá. Com a mão na cintura, com o dedo na cara dele. Falando. Tá vendo? Eu falei que isso, aquilo, outro. E aí ele falou assim, cara, você tá tendo uma atitude infantil. E aí aquilo na minha cabeça foi incrível, porque a mulher foi para todos os diretores, correu e não tinha o que fazer. Porque ele não julgou ela com infantil, ele julgou uma atitude. A gente pode julgar as atitudes. Alguém pode ter uma atitude errada, mas a atitude pode ser mudada. E quando ele me falou isso, eu não conhecia as leis de autorresponsabilidade, mas eu tomei a ciência para mim. Se alguém fez alguma coisa errada, eu julgo a atitude que aquela pessoa está fazendo. Ela pode mudar. A atitude dela, eu posso ter um embasamento para julgar uma atitude com o que eu vivi. Agora, a pessoa, aí já diz, julgamento só Deus. Quem é que eu não sou Deus? Quem vai me julgar? O que vai me julgar? Sobre que ótica? Sobre que prisma? Sobre o prisma da intenção? Eu canso de falar, Fernanda, a cadeia está cheia de gente de boa intenção. E o inferno também. Todo mundo lá tem boa intenção. Ninguém tem má intenção não, filho. Ah, eu não acredito que tem inferno. Acredito que tem cadeia, que é físico. Tem gente lá dentro. E muita gente com boa intenção. Tu acha que a intenção de todo mundo que está lá era ruim? E aí eu digo, a gente sempre quer falar pouco, mas a gente fala muito, já nem sei quanto tempo tá essa live. Então, lê as 6 fatores de autorresponsabilidade para a galera anotar. Autorresponsabilidade para você anotar. Bye. Você anotar e para você trazer essa consciência. Para você trazer essa consciência para sua vida. Não significa que você vai mudar, porque sim, imediatamente. Significa que sim, você vai buscar mudança, você vai buscar refletir sobre isso e você vai trazer essa consciência para você. Agradeço a todo mundo que estava na live do Instagram, que viu a gente por um pedaço. Eu vou deletar agora, não fica salvo lá. Isso aqui só é estreado amanhã às 18 horas da noite. Você que está me vendo às 18 horas da noite ou qualquer outro momento, muito obrigado pela tua atenção. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu espero que a gente de verdade esteja agregando na tua vida, de pequeno, médio, de qualquer seja o tamanho, mas o importante é impactar vidas. Vai tentar diminuir isso. Não somente hoje, amanhã e sempre, por isso, na graça e unidade do Espírito Santo. Amém. Eu creio que isso vai diminuir. É sério. É, porque eu falei 20 minutos, mas já tem, sei lá, 40, eu já nem sei. Vamos lá. 1. Se é para criticar os outros, cale-se. 2. Se é para reclamar, dê sugestão. 3. Se é para buscar culpados, busque solução. 4. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. 5. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. E 6. Se é para julgar as pessoas, julgue as suas atitudes. Seguimos com mente confusos. Até o próximo vídeo. Amanhã. Boa noite, boa tarde, bom dia. De like coach na parte da manhã. Vamos ver se a Fê vai querer participar. E é isso. Até mais.